Olá, meu irmão, minha irmã da Primeira Igreja Batista de Santo André, sejam muito bem-vindos em mais uma edição do Conexão no Lar neste domingo de tarde, um programa que conecta você com Deus. Hoje continuaremos a estudar essa incrível, essa fantástica história sobre a missão do corpo de Cristo, sobre a missão da igreja. E veremos hoje o capítulo 21, em que Paulo ele é preso, mas nem mesmo a prisão impediu Paulo de espalhar a mensagem de Jesus Cristo, o verdadeiro evangelho. Agora vamos orar pela vida do pastor Itramir, que trará essa mensagem maravilhosa para nós. Vamos orar então. Senhor Jesus, meu Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma edição agora do Conexão no Lar, Jesus. Obrigado por esse período em que temos de aprender mais da Tua Palavra, de aprender mais sobre o livro de Atos, Senhor. Nós pedimos especial, então, pela vida do pastor Itamir, que ele seja usado de forma poderosa, Senhor, que essa mensagem possa tocar muito aos nossos corações para a honra e para a glória do Teu santo nome, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Agora vamos louvar a Deus com toda alegria, com toda força, e adorá-lo em espírito e em verdade. Vamos louvar. Seja engrandecido o nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é a minha rocha, é a minha proteção, é o meu socorro, é o meu refúgio, é o meu Deus forte. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, aleluia, louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Louvamos o Teu santo nome, Senhor. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado
me salvar e perdoar. Na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está nas mãos do meu Jesus que vive está. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Essa é uma programação, um culto, na verdade, que nós estamos fazendo pela Primeira Igreja Batista de Santo André. Estamos estudando todo o livro de Atos. E hoje vamos chegar no capítulo 21. E vamos ver, então, uma experiência muito especial com o apóstolo Paulo, um cristão resoluto. E eu quero convidar você para me acompanhar no estudo dos 40 versículos do capítulo 21 do livro de Atos. Mas nós vamos estudá-lo em detalhes. Então, vamos entender o que é que nós aprendemos no estudo passado também. E antes de entrarmos, então, nos textos do capítulo 21, nós vamos lembrar um pouquinho aquilo que nós estudamos no capítulo 20. Um ministério vitorioso, que é um ministério que todos nós queremos ter, é um ministério encorajador, lembra bem disso daí, abrangente e alcança todos, tem prioridades que o Senhor tem dado, ele tem um comprometimento total à minha vida, meu ministério, minha carreira, e é desenvolvido com o quê? Com uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. Isso nós aprendemos no capítulo 20. E agora, a gente pode entrar no capítulo 21 e perceber como que Paulo viveu essa vida bonita, essa vida bem interessante de um cristão resoluto. E Lucas, ao descrever o ministério do apóstolo Paulo, ele quis destacar o seu empenho pela unidade da igreja. Ele, então, recolhe ofertas das igrejas gentinhas para mandar, para, na verdade,
não mandar, para levar as ofertas até Jerusalém. Gentios e judeus irmanados numa só família, a família de Deus. Paulo viajou então de Mileto a Jerusalém para levar o auxílio das igrejas gentios às igrejas, aos necessitados de Jerusalém. Nesse capítulo 21, observamos que, conforme o Espírito Santo lhe havia revelado, várias tribulações e perseguições o estavam esperando. Mas ele tinha uma resolução no seu coração, o seu propósito. Juntamente com Lucas e outros irmãos, eles foram para Jerusalém, embora houvesse situações no meio do caminho que pudessem tentar impedi-lo, mas ele vai e ele vai conseguir chegar até Jerusalém. Depois de passarem pela costa da Ásia, pela ilha de Rhodes, chegaram até a cidade de Tiro, na Fenícia, e assim como aconteceu lá em Mileto, também em Tiro, os irmãos recomendaram para Paulo: Paulo, não vai para Jerusalém, porque você vai ser perseguido. Ele insistiu, porque ele tinha um objetivo: fazer com que a igreja estivesse completamente unida. Depois, então, de um dia de comunhão com aqueles irmãos lá de Ptolomeuda, foram para Cesareia, onde ficaram hospedados na casa de Filipe. É aquele Filipe lá, um dos 7 que tinham sido escolhidos, e esse Filipe tinha filhas profetisas, é interessante. E aqui se destaca, Lucas sempre gosta de fazer isso, uma oportunidade que já existia no ministério feminino. As 4 filhas de Filipe eram profetisas, isso é, falavam de Deus para o povo, para a igreja que se reunia lá. Então, é muito interessante a gente perceber que, bem no comecinho da igreja cristã, também já tínhamos um ministério feminino, trabalhando, proclamando a graça de Deus. Mais uma vez, agora nós vemos o profeta Ágabo, e Paulo foi aconselhado a falar: não vá para Jerusalém, porque a coisa vai ficar ruim lá. Paulo tinha o quê? Colocado a sua vida à disposição do Senhor. Ele falou: o que importa é eu completar a carreira e o ministério. Ele estava pronto para ser preso ou até morrer. Paulo sabia dos planos de Deus para a sua vida. E os planos de Deus é que ele pregasse o evangelho para quem? Para os gentios, para os judeus e para as autoridades. E o que a gente vai ver aqui no capítulo 21 é exatamente isso, como Deus faz com que a maneira dele, a maneira divina, aconteça em nossas vidas. As circunstâncias que o apóstolo Paulo enfrentou nos levam a perceber o quê? Que ele era um cristão seguro, ele era um cristão convicto, ele era um cristão resoluto. E por isso nós podemos afirmar o seguinte: somente um cristão resoluto alcançará os alvos estabelecidos por Deus para a sua vida. Eu preciso ter uma resolução. Eu quero servir o meu Senhor. Eu preciso ter uma resolução. A minha vida não pertence mais a mim, pertence ao Senhor. Então, com essas resoluções, aí sim nós vamos alcançar os alvos que o Senhor estabeleceu para a nossa vida. E o que nós vamos ver nesse capítulo é exatamente, olha só, são 7 características de um cristão resoluto. São várias características e eu quero, então, trabalhar com você a partir daqui, olhando para cada uma delas e pegando essas ideias, né, para incorporar para as nossas próprias vidas, para o nosso ministério. Primeira ideia muito importante é que um cristão resoluto caracteriza-se pela sua determinação. Determinação. E aqui nós temos, então, o texto muito importante. Depois de nos separarmos deles, embarcamos e navegamos diretamente para Cós. No dia seguinte, fomos para Rhodes e dali para Pátara. Encontrando um navio que ia fazer a travessia para a Fenícia, embarcamos nele e partimos. Depois de avistarmos Chipre e seguirmos rumo ao sul, navegamos para a Síria. Lembra que Síria ficava ao norte de Jerusalém. Desembarcamos em Tiro, que era uma cidade importante, Sidom e Tiro, né, da cidade da Síria, onde o nosso navio devia deixar a sua carga ali. Encontramos-nos com os discípulos ali, ficamos com eles 7 dias,
Então, pelo Espírito, recomendavam que Paulo novamente não fosse para Jerusalém. Mas quando terminou o tempo nosso ali, o que aconteceu? Partimos e continuamos a nossa viagem rumo a Jerusalém. Todos os discípulos e suas mulheres e filhos nos acompanharam, foram até fora da cidade e dali na praia nos ajoelhamos e oramos. Depois de nos despedirmos, embarcamos e eles voltaram para casa. Demos prosseguimento à nossa viagem partindo de Tiro e aportamos em Ptolomaida, onde saudamos os irmãos e passamos um dia com eles. O que aconteceu ali foi muito especial. Tudo isso por quê? Porque Paulo tinha determinado no seu coração chegar até Jerusalém. A determinação de Paulo, em primeiro lugar, nos conduz a alvos bem claros que Deus tem colocado diante de nós. Mesmo que em todas as escalas haja uma certa preocupação, um certo aviso, cuidado com isso, cuidado com aquilo. A determinação nos conduz aos alvos, aos alvos. A determinação conduz-nos a conquistas de etapas intermediárias. É interessante que Paulo foi indo, ele estava indo para Jerusalém, mas ele esteve com o pessoal de Tiro, com o pessoal de Cesareia e, por fim, chegou até Jerusalém. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, ele tinha uma determinação. Ele queria levar as ofertas das igrejas gentias até a igreja de Jerusalém. E, por isso, uma outra consideração é importante a gente entender. A determinação, ela vai ser submetida a testes. Deus, muitas vezes, permite certos testes para que a gente saiba o que realmente nós queremos, se nós estamos definitivamente com Ele ou se nós vamos nos adaptar às situações. Paulo continuou firme, fazendo o quê? Com que o alvo que Deus tem lhe dado no coração fosse cumprido, levar as ofertas das gentias até a igreja de Jerusalém. A determinação, então, não impede a comunhão com os irmãos. Ela proporciona esse momento de alegria e nós podemos continuar firmes. Mas o texto continua. E a partir daí, a gente vê os versículos 8 a 16 dizendo o seguinte, que esse cristão, ele é destemido. Partindo no dia seguinte, chegamos a Cesareia e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, um dos 7. Ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Depois de passarmos ali vários dias, desceu para a Judéia um profeta chamado Ágabo. Vindo ao nosso encontro, ele tomou o cinto de Paulo, veja só, e amarrando as suas próprias mãos e pés, e disse, olha, assim o Espírito Santo diz, dessa maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Imagina só essa profecia. Quando ouviram isso, nós, imagina Lucas ali no meio, e o povo que estava ali, rogamos para Paulo que não fosse para Jerusalém. Paulo respondeu o seguinte, puxa, por que vocês estão chorando e partindo meu coração? Eu estou pronto não apenas a ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então, como não podemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos, seja feita a vontade do Senhor. Depois disso, então, nos preparamos e servimos para Jerusalém. E alguns discípulos de Cesareia nos acompanharam e nos levaram até a casa de Mnason, onde eles ficaram. Ele era natural de Chipre e um dos primeiros discípulos lá de Jerusalém. Muito bem. O que nós podemos aprender nesses textos aqui? O destemor. Destemor. E aqui nós encontramos o seguinte, 4 observações também. Há destemor, tendo em vista o passado. Aflições em Éfeso, Corinto, aviso do Espírito Santo. Isso é, embora estejam dizendo que eu vou sofrer, eu quero ir para frente. Por quê? Porque eu tenho um passado, e um passado eu tenho visto a boa mão de Deus sobre a minha vida. Em segundo lugar, nós encontramos o seguinte, há um destemor
mesmo diante das amorosas preocupações dos irmãos. Aqueles irmãos, com todo carinho, com todo amor, queriam que ele não fosse para Jerusalém, mas ele foi firme. Ele era um homem destemido. Há destemor em enfrentar a prisão e a morte, se for essa a vontade de Deus. Será que nós temos essa atitude? Será que nós temos essa ousadia, essa coragem de pregar o evangelho, mesmo que isso nos traga preocupações, dificuldades e até nos leve à morte? Aqui o apóstolo Paulo nos dá exatamente um exemplo de que, se for da vontade de Deus, ele está pronto para qualquer coisa. E uma quarta observação é que há destemor por contarmos com o carinho e o amor dos irmãos. Certamente, o nosso ministério não é feito sozinho. E é muito gostoso, por exemplo, como a gente sendo pastor, eu viajando para lá e para cá de vez em quando, a gente sabe que temos irmãos orando por nós, irmãos que nos sustentam em oração, o amor, o carinho, nos ajudam a enfrentar qualquer situação. E, com certeza, um cristão resoluto caracteriza-se pelo seu destemor. Versículo 17 em diante nos mostram também uma outra grande verdade, que é a disponibilidade para servir o Senhor. Quando chegamos em Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. O primeiro momento foi de alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago e toda a liderança da igreja. Todos os presbíteros estavam presentes. Paulo saudou e relatou minuciosamente o que Deus havia feito entre os gentios por meio do seu ministério. Quando ouviram isso, o que fizeram? Louvaram a Deus e disseram a Paulo: veja, irmãos, quantos milhares de judeus creram, e todos eles também são zelosos pela lei. Quer dizer, havia conversões tanto no meio dos gentios, como havia conversões também lá em Jerusalém, por aquela igreja, a primeira igreja lá em Jerusalém. Então, que considerações nós podemos fazer? 4 considerações também. Primeiro, disponibilidade de estar com os irmãos produz alegria. Por quê? Porque o alvo foi alcançado. Chegaram em Jerusalém com as ofertas. Em segundo lugar, o que nós encontramos é que, quando então conseguimos chegar ao alvo, aquilo que Deus queria por nós, Paulo se submeteu à liderança da igreja, e a liderança era de Tiago e os presbíteros daquela igreja, lá a igreja de Jerusalém, onde ele foi levado para depositar aquela oferta das igrejas gentias. Em terceiro lugar, nós encontramos o seguinte: nós precisamos ajudar os necessitados. E o que Paulo fez foi exatamente isso. Levou as ofertas das igrejas gentias para suprir a necessidade dos irmãos necessitados de Jerusalém. E, em quarto lugar, a disponibilidade nos faz compartilhar as bênçãos e glorificar a Deus. Quando Paulo contou para aqueles irmãos o que Deus estava fazendo por meio dele, por meio de Lucas, de Timóteo e outros irmãos, entre os gentios, todo mundo fez o quê? Começou a glorificar a Deus, louvando a Deus e assim por diante. Por quê? Porque nós temos uma disponibilidade de servir ao Senhor. E, nesse sentido, então, houve muita alegria, houve muito louvor, houve muita glorificação a Deus. Mas o texto continua, e o texto é muito rico, ele é um texto assim muito bonito, e ele é compacto, né? Ele nos dá uma maneira muito boa de perceber a ação de Deus no início da igreja. Um cristão resoluto caracteriza-se pela sua dependência, versículos 20 até 26. Dependência, logicamente, de Deus. E aí, então, o que aconteceu é que aqueles irmãos de Jerusalém, conversando com Paulo, falaram o seguinte: veja, irmão, quantos milhares de judeus creram e todos eles são zelosos pela lei. Isso quer dizer, aqui também está havendo conversões dos judeus lá de Jerusalém.
Eles foram informados de que você ensina a todos os judeus que vivem entre os gentios a se afastarem de Moisés, dizendo-lhes que não circuncidem mais os seus filhos, nem vivam de acordo com os nossos costumes. Isso é, havia uma fofoca lá rondando a igreja, dizendo algumas coisas erradas sobre Paulo. E aí eles perguntam, o que nós vamos fazer? O que faremos? Certamente, eles continuam falando, eles saberão que você chegou. Portanto, faça o que nós vamos lhe indicar, o que nós lhe dizemos. Estão conosco 4 homens, eram judeus, que fizeram um voto. Isso é, eram cristãos que ainda estavam apegados à lei. Fizeram um voto. E aí, a orientação para Paulo foi: participe com esses homens dos rituais de purificação e pague as despesas deles para que rapem a cabeça. Era o voto do nazirado. Então, todos saberão que não é verdade o que falam de você, mas que você continua vivendo em obediência à lei. Embora Paulo pregasse a graça, ele também respeitava a lei. Ele entendia que a lei tinha sido dada por Deus e a lei era proveitosa. Quanto aos gentios convertidos, nós já escrevemos para eles a nossa decisão de que eles devem abster-se da comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. No dia seguinte, então, Paulo fez o quê? Tomou aqueles 4 irmãos e purificou-se juntamente com eles. Depois foi ao templo para declarar o prazo do cumprimento dos dias de purificação e da oferta que seria feita individualmente em favor deles. O que Paulo fez foi, então, ouvir aqueles irmãos lá de Jerusalém e obedecer. Dependeu de Deus, obedecendo aqueles irmãos, fazendo com que, então, aquela orientação fosse seguida. Por isso, nós estamos dizendo que um cristão resoluto caracteriza-se pela sua dependência, versículos 20 a 26. O que nós podemos aprender com isso? Primeiro, a dependência deve nos levar a alcançar os alvos pré-estabelecidos. E é muito interessante que o alvo era levar as ofertas até Jerusalém, e esse alvo pré-estabelecido foi conquistado. Em segundo lugar, a dependência nos faz ouvir as argumentações bem fundadas. E Paulo ouviu aquilo que Tiago e os líderes estavam falando, e ele entendeu que deveria obedecer, que deveria submeter-se àquelas orientações. Mas exatamente nesse ponto é que a gente vai perceber que acontece alguma coisa muito marcante na vida do apóstolo Paulo. Em terceiro lugar, nós podemos entender que a dependência faz-nos considerar os conselhos que são dados a nós. Então, Paulo entendeu aqueles irmãos, concordou com eles e considerou. Tanto é que na manhã seguinte, ele foi para o templo para acertar a sua vida, respeitando aqueles irmãos que ainda entendiam que a lei era importante para a fé. Em quarto lugar, podemos entender que a dependência nos leva a ações conciliatórias. Ao invés de Paulo falar, não quero saber, eu vou fazer o que eu bem entendo, não. Paulo entendeu que aqueles irmãos tinham alguma razão nas suas ponderações, e como ele estava totalmente entregue ao Senhor, a ponto até de morrer, ele simplesmente ouviu aqueles irmãos e simplesmente descansou naquilo que Deus faria. Por isso, o texto continua mostrando de uma maneira muito interessante a sua dedicação. Um cristão resoluto caracteriza-se pela sua dedicação. Olha só o que aconteceu. Quando já estavam para terminar os 7 dias, alguns judeus da província da Ásia, vendo Paulo no templo, agitaram então toda a multidão da cidade e agarraram ele gritando, israelitas, israelitas, nos ajudem! Esse é o homem que ensina a todos em toda parte contra o nosso povo, contra a nossa lei e contra esse lugar, isso é o templo. Além disso, ele fez entrar gregos no templo e profanou esse santo lugar. Uma grande mentira, uma grande palavra
completamente fora da verdade. Estavam testemunhando contra Paulo. E a partir dali, então, o que aconteceu? Olha só o que o texto continua mostrando. Anteriormente, eles haviam visto o Efésio Trófimo junto com Paulo e julgaram que Paulo o tinha levado para dentro do templo. E você sabe que isso não era possível. Templo dos judeus, templo dos judeus. Havia o pátio dos gentios. E eles entenderam que Paulo tinha levado o Trófimo para dentro do pátio dos judeus. Toda a cidade, então, ficou alvoroçada e juntou-se uma multidão. Agarraram Paulo e arrastaram para fora do templo. E, imediatamente, as portas do templo foram fechadas, tentando eles matá-lo. Chegaram notícias ao comandante lá da tropa romana e falando, olha, a cidade está em tumulto e o senhor precisa fazer alguma coisa. Vamos ver o que aconteceu depois. Mas essa dedicação do apóstolo Paulo é um desafio para nós. Foi aqui que Paulo, então, é preso. Aqui que Paulo é preso. Aquelas profecias que vinham sendo faladas para Paulo não ir para Jerusalém. Porque, lembra daquele profeta Ágabo? Porque você vai ser amarrado, você vai ser entregue aos gentios. Exatamente aquilo aconteceu. Então, em primeiro lugar, podemos observar o seguinte, que a dedicação nos leva a completar os planos previamente acertados. A dedicação nos leva a enfrentar vigorosas oposições violentas, mentira contra a nossa vida. Mas a dedicação aos irmãos pode ser mal entendida. Amizade com Trófimo. Era um cristão gentio que estava com Paulo, e aí o que aconteceu é que as pessoas que não conheciam Trófimo pensaram que Paulo tinha levado ele para dentro do templo, para dentro do pátio dos judeus. E foi mal entendido. Então, foi acusado injustamente. Mas, em quarto lugar, a dedicação ao Senhor nos ajuda a enfrentar as circunstâncias fatais. No caso de Paulo, era uma situação realmente fatal. Eles queriam matar Paulo. Mas quando nós nos dedicamos ao Senhor, o que nós temos é a presença dele nos encorajando, nos impulsionando, nos dando segurança dos nossos passos, das nossas atitudes. O texto continua mostrando o seguinte: eu preciso descansar em Deus. Você precisa descansar em Deus. Paulo descansou em Deus. Paulo simplesmente se entregou às mãos de Deus. No versículo 32 a 36, nós encontramos exatamente essa passagem. Ele reuniu imediatamente alguns oficiais, isso é o comandante, né? E os soldados, e com eles correu para o meio da multidão. Quando viram o comandante e os seus soldados, pararam de espancar a Paulo. Paulo já estava apanhando. O comandante chegou, prendeu-o e ordenou que ele fosse amarrado com 2 correntes. Então perguntou quem era ele e o que tinha feito. E alguns da multidão gritavam uma coisa, outros gritavam outra coisa. É interessante, na multidão sempre há confusão. Não conseguiram saber ao certo o que havia acontecido por causa do tumulto. O comandante então ordenou que Paulo fosse levado para a fortaleza. Vamos colocá-lo lá na prisão e lá a gente pode entender o que está acontecendo. Quando chegou às escadas, a violência do povo era tão grande que ele precisou ser carregado pelos soldados. Imagina só a cena. Paulo em cima, os soldados embaixo, levantando ele assim para o alto, levando ele para cima para entrar na fortaleza. A multidão que o seguia, eles estavam completamente extasiados, né, com aquela situação. E gritando o quê? Acaba com ele, acaba com ele, acaba com ele. Mas quando esse cristão resoluto, ele descansa em Deus, vamos ver o que Paulo ensina para nós. Primeiro, o descanso em Deus é baseado em outras libertações. É interessante que Paulo
pôde olhar para trás e pôde ver que Deus o tinha livrado em todas as tribulações que ele tinha passado. E isso nos encoraja, isso nos alimenta a fé, nos fortalece. Por quê? Porque a nossa experiência com Deus, queridos irmãos, não é uma experiência só para agora. É uma experiência que vai nos levar a entender que Deus está conosco, nos acompanhando sempre. Paulo, então, descansou nas libertações que tinham acontecido com ele. Em segundo lugar, o que aconteceu é que o descanso de Deus proporciona situações, soluções, resoluções imediatas. Isso quer dizer o quê? Que Deus enviou aquele comandante para solucionar aquela situação. Senão, Paulo seria morto ali. Mas o comandante, então, manda os soldados levarem Paulo lá para a fortaleza. Em terceiro lugar, nós encontramos o seguinte: esse descanso em Deus nos capacita a enfrentar a instabilidade das circunstâncias. E é exatamente aqui, no versículo 33 em diante, que começa a prisão de Paulo por 4 ou 5 anos. Ele fica preso em Cesareia, um pouquinho em Jerusalém, depois Cesareia, e mais 2 anos em Roma. 4 a 5 anos ele fica preso, mas ele estava descansando nas providências divinas. E por isso, então, nós temos que entender, em quarto lugar, que o descanso em Deus proporciona o quê? Tranquilidade, mesmo diante do ódio do mundo. Eu espero que você também possa descansar em Deus e que mesmo no meio das situações mais difíceis pelas quais você estiver passando, você possa encontrar em Deus aquela segurança, aquele cuidado que é o cuidado dele por nós e possa descansar mesmo diante do ódio do mundo. O texto continua e nos mostra o seguinte: quando os soldados estavam para introduzir Paulo na fortaleza, Paulo pergunta para o comandante: eu posso dizer-te alguma coisa? Aí o comandante falou: mas você fala grego? Não é você o egípcio que iniciou uma revolta e há algum tempo levou 4.000 pessoas, 4.000 assassinos para o deserto? Paulo respondeu: não. Eu sou judeu, nascido em Tarso, cidade importante da Cilícia. Permita-me, então, por favor, já que estão me acusando, permita-me falar ao povo. E quando ele recebeu essa permissão do comandante, Paulo levantou-se na escadaria e fez sinal para a multidão. Espera aí, pessoal. Quando todos fizeram silêncio, ele se dirigiu a eles em aramaico. Interessante que depois a gente vai continuar lendo essa história, mas isso vai acontecer no próximo domingo. Mas eu queria primeiro terminar com essas 4 observações que nós temos aqui de um cristão resoluto. Ele sabe se defender. Por quê? Porque a defesa é um sentimento natural de autoproteção e ela deve ser exercida sem qualquer tipo de problema. Não é medo, não. É uma situação normal em que eu posso me proteger. E Deus me dá essa inteligência para mim usar as palavras certas na hora certa. Em segundo lugar, a defesa proporciona conhecermos as opiniões das pessoas sobre nós. Veja que o comandante estava pensando que Paulo era um egípcio, que estava fazendo alguma trama. Não, Paulo falou: não, peraí, eu sou judeu, eu nasci em Tarso. E assim ele pôde entender, então, a opinião de pessoas que não o conheciam, e ele pôde mudar a situação, dando, então, uma palavra muito especial, o que nós vamos ver, toda essa palavra, no capítulo 22 do livro de Atos. Mas, em terceiro lugar, ainda nesse texto, nós encontramos que a defesa esclarece possíveis enganos a nosso respeito. Paulo foi defendendo-se e esclarecendo quem de fato ele era. Era um homem de Deus, era um judeu, nascido fora da Palestina, mas era um judeu. E a partir daí, ele esclarece o engano que tinham feito a respeito dele. E em quarto lugar,
a defesa feita na dependência divina, deixa com o Senhor a solução. É muito interessante que Paulo simplesmente falou, olha, eu sou judeu, eu nasci em Tarso, eu estou aqui para pregar o evangelho, eu vim trazer ofertas das igrejas gentias para Jerusalém. E agora o resto não é mais comigo, o resto é com o Senhor. A dependência divina é importante. Eu deixo com o Senhor a solução. Por isso, então, nós podemos dizer que um cristão resoluto, ele tem palavras muito claras para demonstrar a sua confiança no Senhor. E algumas perguntas para aplicarmos para as nossas vidas. Você tem sido resoluto na conquista dos alvos que o Senhor estabeleceu para a sua vida? Mas uma pergunta mais séria ainda é: você sabe quais são os alvos que Deus estabeleceu para você? Você já avaliou a sua própria vida? Você sabe o que Deus quer de você? Você está disposto a ser um instrumento usado por Deus para a proclamação do Evangelho, embora as circunstâncias possam ser difíceis? São perguntas que só você pode responder. E eu quero que você se lembre daquela frase que nós colocamos bem no comecinho da nossa mensagem. Somente um cristão resoluto alcançará os alvos estabelecidos por Deus para a sua vida. Que você tenha resolução, que você tenha uma firmeza de propósitos, que você saiba o que Deus quer para você. E assim você se coloque na mão de Deus para honrá-lo, para proclamar o Evangelho, mesmo diante das situações mais difíceis que possam acontecer. Que Deus te abençoe, que você seja, de fato, um cristão resoluto para a glória de Deus. Que Deus o abençoe. Amém, pastor Itamir. Obrigado por trazer essa mensagem maravilhosa. Tenho certeza que você que assistiu mais uma edição do Conexão no Lar foi muito tocado por essa palavra. Amém? Agora, eu venho te fazer também um convite. Se você não pôde celebrar conosco no culto da manhã, você está convidadíssimo a participar com a gente no culto da noite. Então, venha presencialmente e venha celebrar conosco. Amém? Agora vamos orar, agradecendo por mais uma edição do Conexão no Lar. Vamos orar. Senhor Jesus, meu Deus, muito obrigado por essa edição do Conexão no Lar, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque através do Conexão no Lar, nós temos a oportunidade, Senhor, de aprender sobre o livro de Atos, de aprender sobre essa história incrível, sobre a missão da igreja, do corpo de Cristo, Senhor. Que mais do que ter aprendido essa tua palavra, que está escrito no capítulo 21 de Atos, que possamos também colocá-la em prática, Senhor. Que o medo não nos impeça de espalhar a tua palavra, de espalhar o evangelho, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? E ficamos então por aqui com mais uma edição do Conexão no Lar, conectando você com Deus. Deus abençoe. Vivo em nós, herança dos justos, riqueza dos santos. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. As palmas! Do começo. Cordeiro de Deus, herdeiro de tudo. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. Herança dos justos, riqueza dos santos. Emmanuel, Deus conosco, vivo em nós. Sua voz é como o som de muitas águas. Os montes se derretem em sua presença. Toda a criação celebra sua grandeza. Respira bem fundo. Emmanuel, aleluia.
ser como o som de muitas águas, e os montes se derretem em sua presença. Toda a criação celebra